paz, meus irmãos. Nesta oportunidade eu quero falar com você sobre a necessidade que nós temos de buscar forças no Senhor. Isso mesmo, a necessidade que todos nós temos de buscar forças no Senhor. E o texto que inspira a nossa fala, que é a razão da nossa fala, a nossa fala é extraída justamente do primeiro livro de Samuel, no capítulo 29 e o versículo 6, que diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura de alma, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou e buscou força no Senhor, no seu Deus. Essa história é uma história bem interessante, porque durante a caminhada de Davi, enquanto Davi ainda nem era rei, os filisteus eram esse povo que dominava aquela região ali. Era um povo muito inteligente, era um povo de uma capacidade bélica enorme de fazer armas, né? Eles dominavam o bronze, eles eram capazes de amolar, né, as ferramentas, eles lidavam muito bem com essas questões da tecnologia e da época, né? Além disso, eles eram homens enormes, irmãos. Os filisteus eram homens gigantes. Por exemplo, o Golias era um filisteu. Golias era um título, você sabe disso. Ele era um filisteu, ele era gigante. A Bíblia o descreve como, né, um dos maiorais lá. Ele era gigante. E tinha uma tribo dessas aí, que eles tinham 6 dedos, era assim, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Além do tamanho, os homens assombravam, quando chegava e ia pegar na sua mão, era 6 dedos. E esse povo realmente foi um calo, né? Uma pedra no sapato do povo de Deus. E nós lemos lá no livro de Juízes que a palavra do Senhor fala que Deus havia deixado os filisteus para provar se Israel de fato o amaria. Porque nós sabemos que o amor precisa passar por testes, por provas, para ver se esse amor realmente tem raiz, onde está fundamentado, está enraizado, alicerçado esse amor. Agora, Davi vai numa incursão. Davi vai numa luta com esses filisteus e houve um desencontro lá, talvez uma falha na estratégia. Eu sei que os filisteus chegaram, entraram no arraial lá onde estavam as mulheres dos guerreiros de Davi. E as mulheres de Davi também, você sabe que naquela época a poligamia era presente na narrativa bíblica. E a Bíblia diz que eles sequestraram as mulheres e os filhos e levaram. Quando esse povo volta da guerra, a Bíblia diz que eles já voltaram exaustos, eles já voltaram cansados, muitos dias fora de casa. E quando eles chegaram lá, o inimigo tinha invadido a sua aldeia e tinham levado, sequestrado as mulheres. Olha, houve um clamor tão grande que alguns soldados e parte da multidão queria apedrejar Davi como líder. Olha que interessante. Queria aquele Davi que já tinha, né, vencido, aquele Davi que era conhecido como um guerreiro, agora tem o seu fazer, o seu chamado questionado. Percebe, queridos? E a Bíblia diz que então a tristeza se apoderou daquele povo. A Bíblia diz aqui que aquele povo ficou desorientado. A Bíblia diz que, olha o verbo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o povo estava angustiado. E aqui, aquela ação que eles fizeram contra Davi, a palavra do Senhor diz que Davi também se angustiou muito. A Bíblia ainda coloca essa intensidade aqui. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. E aí, irmãos, o que acontece com nós? Como é comum a nós no dia da angústia? Como é o que acontece com nós no dia da adversidade? O que acontece? Quais os sentimentos que brotam? Quais as ideias que emergem da nossa alma? Para nós fazermos, a tendência da gente é se recolher, a tendência da gente é em si mesmar, a tendência da gente é abaixar a cabeça, a tendência da gente é se fechar, se isolar e entrar nesse estado de amargura e ficar ali remoendo aquilo, ficar ali por dias, por horas. É assim.
Isso está presente na nossa gênese, na nossa raiz genética. É assim que acontece com todos os seres humanos. Raras vezes a gente vê diferente. A maioria das pessoas a maioria toma esse caminho. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Davi não era este homem que andava no caminho que todo mundo andava. Davi é um homem que tinha intimidade com Deus. Davi era um homem que sabia que a sua força não vinha do braço. Davi era um homem que sabia que a sua força não vinha da sua inteligência. Davi era um homem que sabia que a sua força, que as vitórias, as conquistas não advinham das suas estratégias, dos seus saberes. Davi era um homem que sabia que a força dele, a que fazia a sua alma vibrar, que fazia a sua alma lutar, era a força que vem do Senhor. E quantas vezes a gente não se apega, irmãos, a galhos podres, a galhos secos. Às vezes a gente se apega a um livro, às vezes a gente se apega a um filme, às vezes a gente se apega a uma história, às vezes a gente se apega a um amigo, a gente abre o coração para não sei quem. Percebe, queridos? Mas o Davi vem ensinar para mim e para você. A Bíblia diz aqui que Davi, a segunda parte, o povo que estava amargurado, e todos estavam amargurados por causa dos filhos. Então, gente amargurada não oferece nada de bom para ninguém, irmãos. No dia da amargura, nossas palavras são ácidas, são cáusticas, nossas palavras são azedas, irmãos. E esse povo queria apedrejar o rei Davi. Davi também se angustiou, foi contaminado pela angústia. Pensamentos depressivos invadiram a sua mente, ou como diz o salmista mesmo, angústias do inferno se apoderaram daquele homem. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Davi, porém, se reanimou no Senhor. Interessante que a maneira que o povo achou para dissipar, para botar para fora aquela angústia, foi amaldiçoando Davi, foi trazendo palavras de maldição para Davi, foi tentando jogar pedra em Davi. Olha que interessante, como as pessoas que não têm Deus, aonde eles se apegam, mas o servo do Senhor, aleluia, olha o que ele faz. Ele, porém, olha o porém, o contraste. Ele, porém, se reanimou no Senhor. Ânimo é a palavra motor, aquela palavra de alma. Então a sua alma teve força no Senhor. A sua alma teve força em Deus. Aleluia, irmão, como nós precisamos aprender com Davi no dia da luta, no dia da adversidade, no mau tempo, a gente se animar no Senhor, se apegar ao Senhor, porque o Senhor que é o nosso posto seguro, o Senhor que é o braço forte, é Ele que é o detentor da força, é Ele que é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, irmãos. Aleluia! Como nós estamos precisados aprender com esse homem de Deus, irmãos. E interessante que, não para aqui no 6. Olha que interessante, sim, pastor. E aí é o que a Bíblia não é um livro de denuncismo, que apenas denuncia pecados, situações, ou então não é um livro de falácia, de pessoas que falam, mas que não têm autoridade. Que a falácia é isso aí, é uma pessoa que fala, mas não sabe o que está falando, não tem informação, não percebe como é que é um discurso vazio. Davi não, a Bíblia não apresenta isso. Quando a Bíblia, um servo de Deus, fala algo, você pode conferir na vida dele, é assim que tem que ser. Olha que interessante, aqui não para. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me a estola sacerdotal. Davi vestiu a estola sacerdotal. Davi entrou na presença do Senhor e consultou ao Senhor. Aleluia. Essa é a diferença desse grande homem de Deus para a minha vida. E às vezes, irmãos, quando as coisas não dão certo, quando os projetos não dão certo, quando nós estamos vivendo um momento de baixa na vida da gente, a gente corre e vai consultar não sei quem, a gente corre e vai para o Google, a gente corre e vai para o YouTube, vai para os livros, vai buscar um amigo. Não estou dizendo que isso não vale, mas não pode ser a primeira coisa, querido. Não pode ser a primeira. Você está entendendo?
Não pode, eu tenho repetido isso várias vezes, nós temos que usar os saberes da terra, mas não podemos esquecer, em hipótese alguma, dos poderes dos céus. Davi dispensa falar para você que ele era guerreiro, dispensa falar para você que ele tinha pessoas que ele podia consultar para dar conselho, ele tinha pessoas para ele abrir o coração e falar, mas o que esse homem me ensina? Ele sai do meio daquele caos, ele sai do meio daqueles que querem apedrejá-lo, ele sai do meio daqueles que estão angustiando a sua alma, trazendo palavras negativas, que estão trazendo só palavras de maldição, de derrota. E ele pega a estola sacerdotal. Era aquela roupa que o sacerdote vestia para entrar na presença do Senhor, do sagrado. Então ele veste aquela roupa. Então ele se despe de tudo que é humano. Ele se despe de tudo, se despoja de tudo aqui da terra. E vai buscar força para a sua alma na presença, no altar de Deus. Percebe a diferença, queridos? Você percebe a diferença? A gente olha para a carreira vitoriosa desse homem e às vezes a gente fica, porque Davi era muito sábio, porque Davi era muito estrategista, porque Davi era um guerreiro. Sim, tudo isso, a Bíblia não nega isso não. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim aqui é que nos momentos mais Davi se jogava na presença do Eterno. Ele separava tudo, lá fora o povo estava xingando, estava falando, lá fora o povo estava lá amaldiçoando. Você imagina, irmãos, você ter a sua esposa, os seus filhos sequestrados? Eu não sou doido, não, eu entendo a fúria do povo, eu entendo. Né? O seu marido foi lutar, foi numa luta lá com Davi, e quando chega em casa, cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Foram roubados, foram sequestrados pelo o povo mais valente que tinha naquela época. Então, você está vendo aí, eu fui nesse projeto contigo, esse negócio que tu está dizendo que é de... Percebe como é que é, querido? Mas aí, aleluia, aleluia, que Davi fechou esses ouvidos para o terrestre. Davi fechou os olhos para as coisas da terra. E ao fazer isso, ele pega a sua roupa de sacerdote. Você sabe que o sacerdote era aquele que ligava o homem a Deus. O sacerdote era aquele responsável por levar o homem à presença do altar. Era que no altar levava o homem a Deus. E ele fazia isso por meio da adoração. Ele fazia isso por meio da confissão de pecados. Ele fazia isso exaltando a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele ainda vai fazer. Aleluia. Oh, irmãos, onde é que você tem se reanimado, buscado suas forças? Né? Onde é que você tem bebido, né, para sua alma ficar animada em tempos tão difíceis como esse que nós estamos passando já 5 meses aí, irmãos? É tanta gente que está dizendo que está angustiado, que está agitado, que está tendo toque, tanta gente... É hora de botar a estola sacerdotal. Graças a Deus que hoje não precisa mais de estola sacerdotal. Porque Jesus é o sumo sacerdote, está lá em Hebreus, irmãos. Ele já entrou pelo novo e vivo caminho. Por isso que o escritor aos Hebreus fala que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Hoje não precisa mais botar a estola sacerdotal. Mas o que precisa é no momento da angústia, você separar tempo para entrar na presença do Senhor. É restaurar esse altar que eu tenho insistido, falado aqui praticamente todo domingo, querido. Aprenda com o rei Davi. Aprenda a se reanimar, a buscar forças no Senhor. Onde é que você busca força no dia da angústia? Onde é que você está se apegando? Com quem? Onde que você se apega? Aprenda com Davi. Apegue-se ao Senhor. Reanime-se no Senhor. Busque força no Senhor. Se você ler, você vai ver o resultado. Animado, encorajado, fortalecido. Davi desce, pega a sua espada, chama os seus homens. Leia para você ver. Depois ele volta cantando.
o hino da vitória, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e a alegria do Senhor é a nossa força, como diz o nosso irmão Neemias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você se reanime, busque forças no Senhor nos dias da angústia da sua vida. Amém, amém e amém.